Para começar a falar de hidrostática, eu vou começar falando um pouquinho de Arquimedes, que ali viveu de 287 a.C. até 212 a.C. Não existem muitas informações a respeito da vida de Arquimedes. Tá? Ele era um grego e, no caso, naquela época tinha o rei Herão, e ele era o cientista matemático de confiança do rei Herão naquela época. E, no caso, ele fazia muitos estudos, não só, no caso, na parte de hidrostática, mas também na parte de geometria. Então, ele era um sábio da época. Mas existe uma passagem, talvez nem seja verdade, que tenha acontecido exatamente dessa maneira, mas é contado dessa forma, que o rei Herão, ele forneceu a um ourives, né, aquela pessoa que trabalhava com ouro naquela época, uma certa quantidade de ouro para que fosse feito uma coroa. E quando essa coroa foi entregue, então você tem aqui, inclusive, até a imagem aqui dessa pessoa segurando essa coroa. Mas o negócio é o seguinte, então, quando a coroa foi feita, entregue para o rei Herão, ele desconfiou que nem todo o ouro tinha sido utilizado. Ele tinha uma desconfiança a respeito ali do trabalho do ourives, achando que nem todo o ouro foi utilizado e tinha sido utilizado junto com aquilo prata também. Então, ouro com prata. Opa! O problema seria como provar esse tipo de coisa. Então, como o Arquimedes era o sábio ali do reino, né? Era um matemático, era o geômetra, então ele chama o Arquimedes e ele apresenta o problema. Olha, eu forneci aí o ouro, ele me fez a coroa, mas eu não sei se ele usou todo o ouro, eu preciso saber. E o Arquimedes conta a história que ele estava tomando banho numa banheira, e daí ele vê aquele insight do que poderia ser feito para determinar, então, se realmente aquela coroa tinha utilizado todo o ouro que havia sido entregue ao ourives. E quando ele descobre, ele sai pelado daquelas casas de banho que existiam naquela época, na Grécia Antiga, e ele sai pelado, correndo pela rua e gritando eureka, 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 que significava, ali no grego daquela época, descobrir. Tá? Mas o negócio é o seguinte, o que o Arquimedes ele imaginou era, no caso, considerar duas barras, uma de ouro e uma de prata, exatamente de mesmo volume, então, né, com as mesmas dimensões, e no caso ali, desculpe, com a mesma massa, perdão, não com o mesmo volume, com a mesma massa, duas barras com as massas exatamente iguais, e em função dessas massas exatamente iguais, ele mergulhava na água e coletava a quantidade de água que subia no nível, quando fizesse isso com a barra de ouro e quando fizesse isso com a barra de prata. E aí ele tinha, em função disso, né, uma certa quantidade de água coletada, tá? Porque o volume do ouro e da prata para uma mesma massa eram volumes diferentes. E aí o que acontece? Se a coroa fosse toda de ouro, quando mergulhasse aquela coroa com uma barra de mesma quantidade, teria, no caso, que deslocar o mesmo volume de água. E se tivesse misturado com prata, o volume, no caso deslocado, seria diferente. Então, isso aí resolveu o problema. E, nesse caso, considera-se que ele foi a pessoa que descobriu essa ideia da densidade. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Esse aí é só uma historinha que se conta muito a respeito disso. E olha só. Antes de falar de densidade, vamos começar falando de massa específica. Então, observe que eu coloquei ali o conceito em que massa específica é a razão entre a massa e o volume de um corpo maciço e homogêneo, ou substância homogênea. Então, quer dizer, pode ser um corpo, ele está moldado, ele tem um formato, então um corpo maciço. Esse corpo é homogêneo. Então, significa que o material que ele utiliza, né, é um material que sempre apresenta ali as mesmas propriedades. Então, maciço homogêneo ou uma substância, porque às vezes pode ser um pedaço
de material, mas desde que seja homogêneo. E a massa específica, representado pela letra grega μ, é a massa, então, desse corpo dividido pelo seu volume. Isso é a massa específica. Então, quando nós pegamos um corpo qualquer que a gente sabe que ele é puro, que ele é homogêneo, ele é maciço, e nós dividimos a massa pelo volume, nós temos então ali o valor da massa específica. A unidade considerada dentro do Sistema Internacional de Unidades, é, no caso, o quilograma por metro cúbico. Isso aqui é unidade dentro do Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem? Então, olha só, vamos seguir em frente, porque agora nós temos aqui o conceito de densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume de corpo ou substância. Mas existe uma diferença. Eu coloquei aqui a mesma imagem, né? Aqui eu tinha, então, vamos dizer que aqui é um paralelepípedo, né? Não dá para afirmar que é um cubo, porque eu não sei se todos os lados são iguais, mas é um paralelepípedo. Então aqui nós temos um paralelepípedo, e se ele for maciço, se ele for homogêneo, então nós temos o valor da massa específica. Na densidade, então, também é a razão entre a massa e o volume. Mas agora imagine, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu tentei fazer aqui um paralelepípedo virtual, tá? Tá todo pontilhado aqui em vermelho. E imagine que esse paralelepípedo virtual seria a parte interna desse paralelepípedo de metal, em que ele é oco. Então nós teríamos ar dentro dele, tudo bem? Então o que acontece? Observe que como nós temos ar, o que acontece? O ar, ele tem menos massa, a quantidade de ar que tem ali dentro tem menos massa do que se fosse material, ocupando o mesmo espaço do ar. No entanto, isso aqui pode ser pesado em uma balança. Então nós teríamos a massa aferida e dividiríamos pelo volume. Só que o volume dessa peça, se ela é uma peça, como o volume a gente considera a parte externa, quando a gente pega esse volume e compara com esse volume dessa peça que é maciça, essa outra não é maciça, hein? O que a gente descobre? Que o volume é o mesmo, mas a massa não é, porque aqui a massa é de uma peça preenchida pelo mesmo material. E aqui nós teríamos uma peça oca, então quer dizer, podemos dizer que o material é o quê? Metal e ar. E, consequentemente, esse valor calculado de massa específica não bate com esse valor calculado de densidade. Tudo bem? Então é isso que você precisa entender, essa diferença, se não sabia, entre massa específica e densidade. Agora veja, quando o corpo ele for maciço e homogêneo, o valor da densidade, o valor da massa específica é exatamente o mesmo. Então, se o corpo é maciço e homogêneo, o valor da massa específica e da densidade é exatamente o mesmo. Mas quando o corpo é oco, quando o corpo é uma mistura de substâncias, então o que nós temos? Nós temos a ideia de densidade. A unidade é exatamente a mesma que eu apresentei aqui, ó, quilograma por metro cúbico. Mas eu vou aproveitar aqui esse espaço, tá? Para colocar aqui uma informação que ela é relevante, tá? Então o negócio é o seguinte, nós temos aqui uma unidade que é muito utilizada, que é, no caso, o grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico, muitas vezes você está desenvolvendo lá um cálculo e aparece gramas por centímetro cúbico. E aí você não pode utilizar nessa unidade. Então o que você pode fazer? Você pode ir lá e transformar. A gente já fez até a live, acho que foi a primeira live de todas, regra do encadeamento. Se você não sabe transformar, vai assistir a live 1, tá? Aliás, a live 1 não está mais disponível, tá? A live 1, ela não está mais disponível. As lives ficam disponíveis apenas 7 dias. Ah, mas eu queria assistir essa live. Então escreve para mim nos comentários que você quer assistir essa live. E daí eu vou te dizer como que a gente faz para assistir a essa live, tá? Então o negócio é o seguinte. Cada grama por centímetro cúbico
equivale a 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E o quilograma por metro cúbico, esse sim, esse cara aqui, é a unidade que a gente considera no sistema internacional. Então, cuidado. Bom, então olha só, vamos seguir em frente. Só quero recordar com você rapidinho, massa específica é quando nós temos o corpo maciço e homogêneo, dividimos a massa pelo volume do corpo maciço e homogêneo e nós temos a massa específica. A densidade é válido para qualquer corpo, tá? Seja ele um corpo oco, seja ele um corpo em que ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, ele é uma mistura. Então a gente faz um cálculo de densidade. Mas é evidente que para um corpo que ele é maciço e homogêneo, o valor da densidade acaba sendo exatamente igual ao valor da massa específica. Então foi o que a gente discutiu até agora, tudo bem? Vamos em frente, porque agora eu gostaria que você visse aqui, ó. Quando é densidade e quando é massa específica. Então eu coloquei alguns exemplos. Quando a gente pega uma maçã, ela não é 100% do mesmo material. Porque ela pode ter ali materiais e densidades próximas, tá? Mas a casca é o material, aí você tem o miolo da maçã. Lá no centro existem, inclusive, espaços de ar, existe a semente. Então, se você vai calcular para a maçã, não é um cálculo de massa específica, é um cálculo de densidade. Massa da maçã dividido pelo volume da maçã, você vai ter a densidade da maçã. Mas isso aqui é uma barra metálica, e para um metal, muitos deles, tá? A gente considera que se ele não é oco, se ele é maciço e homogêneo, então a gente está fazendo o cálculo de massa específica. Ah, mas eu podia falar densidade? Pode, porque nesse caso a densidade coincide com a massa específica, certo? Já no caso da maçã, não tem massa específica, só cálculo de densidade. Aqui eu tenho um barquinho de papel. O barquinho de papel, gente, tá? Você pode ir lá e pensar, ah, não, mas ali é só papel e papel do mesmo tipo, da mesma gramatura que eles falam. O problema é que ele está dobrado e aqui nós temos uma combinação de ocupação de espaços, olha que bonito, ó, ocupação de espaços de papel e ar. E aí o que acontece? Papel e ar. Para uma mesma quantidade a massa é igual? Claro que não. O papel pesa mais que o ar. E o que acontece? Então nós temos aqui uma mistura de papel com ar. Logo nós temos um cálculo de densidade. Aqui considerando a água, tá? Vamos considerar aqui a água puríssima, grau de pureza elevado aqui no copo. Se eu coleto aqui essa substância que é a água e faço a razão da sua massa pelo seu volume, o que eu vou ter? Densidade ou massa específica? Vou ter, no caso da água, tá? Aqui eu posso considerar que eu tenho a massa específica. Vai coincidir com a densidade? Sendo puríssima, vai coincidir com a densidade sim. E o avião não precisa nem falar, né? Nós temos aqui no avião tudo quanto é tipo de material. Nós temos ar, nós temos metal, nós temos borracha, nós temos espuma, nós temos madeira. Então, o que acontece? Para o avião como um todo, é um cálculo de densidade, jamais de massa específica. Compreendido? Então, aqui é só em termos de compreensão de quando eu uso um termo, uso outro. O importante é que você perceba, tá? Que então, quando é um material heterogêneo ou mistura de materiais, o cálculo é de densidade. Quando nós temos espaços ocos, nós temos também cálculo de densidade. Quando é maciço e homogêneo, massa específica, certo? Mas, para um corpo maciço e homogêneo, o valor da sua massa específica é o mesmo da sua densidade. Então, é muito comum você ver o emprego para materiais maciços e homogêneos do termo densidade também. Vamos lá, vamos seguir em frente. Olha só, o próximo conceito que a gente precisa ver aqui é o conceito de pressão. Então, o conceito geral de pressão. O conceito geral de pressão, aqui, pressão é a razão entre a força aplicada sobre uma superfície e a área dessa superfície. E aí, aquela perguntinha que talvez você já tenha escutado em sala de aula,
Tá? Você não escutou, vai escutar agora. Então, quem exerce maior pressão? Um prédio inteiro ou a ponta de uma agulha? Então vamos lá, um prédio inteiro ou a ponta de uma agulha, tá? Aqui não precisa fazer, só dar aquela pinicadinha ali. O que que tem, o que que exerce mais pressão? Um prédio inteiro contra o solo ou a pontinha de uma agulha contra a pele? O negócio é o seguinte, se você pensou na pontinha da agulha contra a pele, você acertou. E por que isso? Porque a pressão em função da área, tá? Como que funciona? Nós temos o seguinte, a pressão ela é inversamente proporcional à área e a pressão em relação à força ela é diretamente proporcional à força. Então, quanto maior a força, maior a pressão. Quanto maior a área, menor é a pressão. O que acontece nessa situação? Você pode imaginar, nossa, mas um prédio é uma massa gigantesca, enquanto a ponta de uma agulha, mesmo com a pessoa, né, somente com esse comentário que a pessoa não exerce uma força tão grande para a agulha penetrar na pele, então nós temos ali uma força até pequena nessa penetração. Mas não é só força que a gente compara, certo? O que a gente compara, e que aqui faz muita diferença, é a área de superfície. E com a comparação da ponta de agulha, a área da ponta de uma agulha, com a área, no caso, que nós temos aqui de distribuição do prédio, acaba fazendo com que essa área, aqui sendo inversamente proporcional à pressão, faça com que uma área muito grande faça a pressão cair, e nesse caso da agulha, vai ser maior a pressão, porque a área acaba sendo muito pequena. Então aqui eu coloquei a relação, né? Quanto maior a força, maior a pressão. Quanto menor a força, menor a pressão. Então, grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Aumenta, aumenta, diminui, diminui. E pressão com área, grandezas inversamente proporcionais. Para uma área maior, pressão menor. Para áreas menores, pressões maiores. A unidade de pressão aqui é uma homenagem a Blaise Pascal. Tá? Nós vamos falar sobre Pascal na live de amanhã. E nós temos aqui que 1 Pascal, ele é igual a 1 Newton por metro quadrado. Essa aqui também, como eu coloquei lá, para pressão, considere aí, que é a unidade do sistema internacional, unidade padrão do sistema internacional. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos continuar aqui? E vamos ver a pressão exercida por uma coluna líquida, que é chamado de teorema de Stevin. Então nós vimos, deixa eu só recordar, só colocar aqui, nós vimos aqui o conceito geral de pressão, onde pressão é a razão da força pela área, mas quando a gente pensa em coluna líquida ou até mesmo coluna de fluido, o fluido, todo gás e todo líquido ele é considerado como fluido, tá? Então olha só, o teorema de Stevin, eu já falei em algumas aulas atrás, eu acho que foi na aula de plano inclinado, eu falei sobre o Simon Stevin. O Simon Stevin ele viveu de 1548 a 1620 e não existe nem registro da data de nascimento nem da data de morte. Mas ele cresceu ali nos Países Baixos ali da Europa, naquela época, talvez seja o cientista mais influente daquela região. E o teorema de Stevin, que determina a pressão de coluna líquida, tá? A pressão de coluna líquida é dada aqui por densidade, então, que é o conceito que nós vimos, multiplicado por aceleração da gravidade, vezes, no caso, a altura, tá? Então, eu coloquei aqui o conceito, né, que é a pressão hidrostática exercida no interior de um líquido em equilíbrio, o produto da densidade do líquido, pela profundidade H e pela aceleração da gravidade G, que é o que está escrito aqui, e você pode ver. A unidade é exatamente a mesma que a gente já viu para a pressão. A unidade será em newtons por metro
quadrado, tá ok? Newtons por metro quadrado. Ah, isso aí pode ser também o cálculo para uma pressão exercida por uma coluna de ar? Pode também. Por uma coluna de gás hélio? Pode também. Por quê? Porque você vai considerar aí a densidade dessa substância, a aceleração da gravidade, que próxima à superfície terrestre, aí, normalmente no ensino médio a gente utiliza 10, e a altura dessa coluna líquida. Tá? Então, olha só. Agora tem uma outra coisa, que tem um outro cientista, que é o Evangelista Torricelli. E tá ali, viveu de 1608 a 1647, ele morreu em função de uma febre tifoide. Mas o Evangelista Torricelli, ele era um discípulo de Galileu Galilei, tá? Viveu na Itália naquela época. Claro que ele era mais novo do que Galileu Galilei. Galileu Galilei, em 1609, ele inventou o telescópio. O Evangelista Torricelli nasceu em 1608. Mas em 1641, para vocês terem ideia, o Torricelli ele desenvolvia lentes para os telescópios e ele era considerado o the best, o pica das galáxias, para construir lentes de telescópios. Mas, além disso, ele desenvolveu estudos de sólidos em revolução, ele desenvolveu estudos dando continuidade aos trabalhos de Galileu Galilei sobre movimentos parabólicos no lançamento de corpos. E existe aqui um experimento que ele realizou que se chama ali o vácuo torricélico, que ele foi inventor do barômetro. Isso tem a ver com pressão de coluna líquida. Então, esse vácuo torricélico corresponde ao seguinte. Por volta de 1600... Na verdade, esse foi o período quando morreu o Galileu. Eu já falei que ele era discípulo de Galileu, quando morreu ele Galileu. E ele, naquela época, era muito próximo a Galileu Galilei. E o Galileu Galilei ele era matemático e físico na época do Grão-Duque, que comandava algumas regiões ali pela Itália. E ele, no caso, era muito próximo de Galileu Galilei, então, até mesmo na época da morte, Galileu Galilei estava acompanhando o Galileu Galilei, e ele foi escolhido pelo Grão-Duque como o próximo matemático e físico ali da região. Então, quer dizer, é uma pessoa muito próxima ao Grão-Duque, que era o cara da grana na região. E aí o que aconteceu foi o seguinte, que eles tinham um problema de elevação de água, onde eles não conseguiam elevar água para uma altura de 12 metros, com as bombas de vácuo, que na época eles tentavam construir e tal. E por que isso acontecia? A água subia só 10 metros. E é claro que tem uma explicação física para essas bombas de vácuo conseguirem empurrar a água por apenas 10 metros. E o evangelista ele foi solicitado, então, para resolver esse problema. E primeira coisa, o que ele fez? Ele estudou como resolver o problema, ele foi fazendo seus testes, e ele chegou à conclusão que, no caso, se eles fizessem um teste com mercúrio, eles precisariam usar um tubo de vidro bem menor, porque o mercúrio tinha quase 14 vezes a densidade da água. Tá? Quase 14 vezes a densidade da água o mercúrio tinha. E daí nesse tubo, o que ele fez? Esse tubo tinha ali, por exemplo, 1 metro, ele encheu de mercúrio até a boca, tampou com o dedo, virou no recipiente. E aí, quando ele faz isso, o tubo, lembre-se, estava como na figura aqui, tá? Como colocado aqui na figura, até a boca, ele vira e aparece esse vazio. Esse vazio era o vácuo, que alguns cientistas da época chamavam até de força do vácuo, querendo atribuir uma força para o vácuo. Mas o que na realidade acontecia é que essa coluna que você vê aqui, essa parte enegrecida, tinha um valor de pressão de coluna líquida, ou seja, densidade do mercúrio multiplicado pela aceleração da gravidade vezes a altura dessa coluna líquida, dava uma pressão que coincidia com a pressão atmosférica. Então, ali ele consegue determinar o valor exato da pressão atmosférica local. E por isso o inventor do barômetro. Porque a partir
dessa ideia, pode-se inventar, então, o aparelho que mede pressão, tá? Então, foi aí a ideia de Evangelista Torricelli. E, no caso, a altura de uma coluna líquida, se a gente faz com água, vai acontecer a mesma coisa, só que precisa ter um tubo, sério mesmo, precisa ter um tubo de pelo menos 10 metros. Por quê? Porque a hora que você encher o tubo de 10 metros de altura, tampar com o dedo, inverter, colocar, o que vai acontecer? Você vai ter a água numa coluna de 10 metros. É isso que acontece, tá? Então vamos lá. Eu apresentei para você os conceitos de densidade, de pressão, pressão de coluna líquida. E agora nós vamos fazer exercícios, galera. Então eu tenho aqui minha seleção de exercícios. Um mergulhador vai testar seu relógio à prova d'água que indica 3 vezes 10 a quinta pascais de pressão máxima. Considerando a pressão atmosférica local de 10 a quinta pascal, ou melhor, 10 a quinta pascais, e a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, ele deve mergulhar até uma profundidade de aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então é o seguinte, gente. Aqui, o que nós devemos considerar, tá? Presta atenção nisso aqui. Primeira informação. Ele fala da densidade da água. Eu vou colocar aqui densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Primeira coisa, já vou adiantando para você, dificilmente você vai utilizar nos cálculos o valor da densidade em gramas por centímetro cúbico. Então, esse aqui é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, tá? 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então, essa é a densidade que a gente vai utilizar. Agora, um conceito que eu não falei ainda, deixa eu explicar uma coisa. Considera o seguinte, olha só. Imagine que você tem um lago. Então, aqui você tem um lago. Aqui está a superfície d'água. Ó. O que acontece? Gente, nós temos aqui uma coluna líquida, não temos? Observe que desde a superfície até o fundo do lago, eu tenho aqui uma profundidade H. Necessariamente eu não preciso considerar até o fundo. Eu poderia pegar aqui qualquer ponto, porque eu tenho uma altura em relação a qualquer ponto comparado à superfície. Mas, por exemplo, se eu quero saber qual seria a pressão aqui nesse ponto, ó, quanto que seria a pressão aqui? Bom, eu pego e calculo, então, a pressão da coluna líquida associada a essa altura. Só que tem um detalhe. Sobre a superfície do lago, existe a pressão atmosférica, tá? Então, existe aqui a pressão atmosférica, que a gente chama de P0, que através da experiência lá do Torricelli, foi determinado o seu valor, quanto que valia a pressão atmosférica P0. Aliás, vocês sabem calcular a pressão atmosférica? Se caísse uma questão, calcule o valor da pressão atmosférica. E ele dá lá o tamanho da coluna de mercúrio. O valor determinado. Porque pode ser que você saiba qual é o valor, mas como que calcula? Coloca aí nos comentários se você sabe ou não, tá? Então o negócio é o seguinte. Quer dizer que a pressão no fundo, ela é calculada em função da pressão P0, só que não podemos esquecer que aqui, ó, tem a pressão da coluna de líquido. Tem, então, o valor da pressão da coluna de líquido. E, desse modo, então, a pressão total, que eu vou chamar de P, gente, ela vai ser P0 mais a pressão da coluna líquida. É isso aqui, ó. Então, olha só. Começa da seguinte maneira. A pressão P0 está aqui, galera. Ó, 10 a quinta pascal, pressão atmosférica local. Pressão de líquido, pressão de líquido. Eu mostrei para vocês ali que a pressão de líquido, você pega a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e a altura, e vai multiplicar isso aí. Tá? Então, vai lá. P igual P0. P0
10 a quinta. Mais pressão da coluna líquida. Ó, densidade vezes aceleração da gravidade vezes altura. Densidade. Tá aqui, ó. Eu alertei no comecinho que a densidade é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então, 10 a terceira. Vezes a aceleração da gravidade. 10. A questão aqui fala que ele quer testar o relógio, tá? E até que profundidade ele pode mergulhar, sendo que o relógio vai aguentar essa pressão de 3 vezes 10 a quinta. Então, essa altura eu não conheço. Só que tem um detalhe. A pressão lá no fundo, o cara pode mergulhar até aqui, ó. A pressão lá no fundo, na verdade eu conheço. Então, eu vou trocar, gente. Ó, deixa eu apagar aqui e colocar a pressão que eu conheço. Tá aqui, ó, 3, 10 a quinta. Beleza? Agora, cuidado com a matemática. Esse 10 a quinta, ele vem para cá. Então, eu tenho 3, 10 a quinta, menos 10 a quinta. Você sabe que esse 10 a quinta, ele é 1 10 a quinta, né? Igual a 10 a terceira vezes 10, 10 a quarta, que multiplica H. 3 10 a quinta menos 1 10 a quinta dá 2 10 a quinta. Isso aqui é igual a 10 a quarta, que multiplica H. E nesse caso agora, eu posso simplificar o 10 a quarta com 10 a quinta. E aqui sobra apenas 10 na 1. E eu chego então na altura. A altura é igual a 2 vezes 10 na 1, que é 10. 2 vezes 10 é 20 metros. Quer dizer, para o relógio dele, que suporta até 3 10 a quinta pascais, ele pode mergulhar até 20 metros, que o relógio não pode pifar. Tá? Então, ele pode mergulhar até 20 metros, que o relógio dele não pode pifar. E, nesse caso aqui, a resposta correta, 20 metros, é a letra D. Beleza? Galera, o negócio é o seguinte. Vamos para mais uma questão. Próxima questão. O que nós temos? Um recipiente de altura H e aberto para a atmosfera. Ó, se liga naquela questão do lago que a gente viu anteriormente, porque é um recipiente aberto para a atmosfera. Se encontra completamente cheio de um líquido tal que a pressão no ponto mais baixo do tubo é o dobro da pressão atmosférica, P0. Se o líquido for totalmente substituído por outro com metade de sua densidade, a pressão no ponto mais baixo do tubo será. Então, atenção, galera. A ideia aqui eu acho que nesse eu vou precisar de uma outra tela, mas a ideia aqui é pegar o seguinte. Você tem aqui o recipiente, tá? Você tem o líquido. Aí você viu que eu mostrei que tem aqui fora a pressão P0. E se a gente pegar um ponto lá no fundo, vai ter a pressão total, que seria para nós a pressão P. Tudo bem? Aí esse líquido, gente, ele tem uma densidade D. Aí o que acontece? O problema fala do mesmo recipiente, da mesma altura de líquido, da mesma pressão P0 exercendo lá sobre a superfície. Só que a pressão no fundo não é mais P, é P'. É uma nova pressão. E por quê? Porque a densidade aqui já não é mais D. É D sobre 2. Beleza? E o que ele quer? Ele quer uma comparação entre P e P'. P' agora ficou maior que P, ficou menor que P, ficou como? É isso que ele quer que a gente determine. Tudo bem? Então é isso que a gente precisa determinar. Líquido 1. Pressão atmosférica mais pressão do líquido. Qual é a informação? Que no fundo a pressão é o dobro da pressão atmosférica. Então nós temos aqui 2 vezes a pressão atmosférica, que é igual a P0, mais a pressão no líquido, que aqui eu vou substituir por DGH. Então, D
vezes G vezes H. Nesse caso aqui vai o P0 para cá, fica 2P0 menos P0, que é P0, igual a DGH. E nesse caso aqui, gente, eu vou isolar a densidade. Vai ficar P0 sobre GH. Tudo bem? Então eu tenho P0 dividido por GH. E agora que eu tenho P0 dividido por GH, eu vou lá para o líquido 2. O que eu sei a respeito do líquido 2? A pressão no fundo tem que ser P0 mais P desse líquido. E agora vai fazer toda a diferença. Então, P' aqui vai ser P0 mais uma densidade que é a metade, D sobre 2, vezes G vezes H. Só que como a densidade é a metade, o que vai acontecer? Eu vou trocar esse D por P0 GH. Então fica P', P0 mais P0, né? GH. E nesse caso aqui, o que eu tenho? GH sobre 2. Posso simplificar GH com GH. E observe que P', então, é P0 mais P0 vezes meio P0 sobre 2. E nesse caso aqui, é só uma soma de fração. 2 multiplica P0 mais P0, 3 P0 sobre 2. Então aqui, beleza, gente. Um recipiente contém duas substâncias immiscíveis e em equilíbrio. Sobre a coluna de 5 metros de altura de um líquido A, cuja densidade vale 1,8 gramas por centímetro cúbico, está uma coluna de 10 metros de um líquido B com densidade D. Sabendo que a pressão atmosférica local é igual a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, e que a pressão total no fundo do recipiente vale 2,8 10 a quinta newtons por metro quadrado, determine a densidade do líquido B em gramas por centímetro cúbico. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então aqui o negócio é o seguinte, o que nós temos? Por esse desenho para cá. Nós temos dois líquidos immiscíveis, e quando eu considero a pressão lá no fundo, a pressão aqui, o que eu tenho? Eu tenho a pressão desse líquido A, então eu tenho aqui, ó, P líquido, tem a pressão desse outro líquido, e tenho aqui a pressão atmosférica. Quer dizer que a pressão total P, ela é P0 mais pressão do líquido B mais pressão do líquido A, certo? E aqui o que nós temos? A informação que nós temos aqui, que lá no fundo do recipiente a pressão é 2,8 10 a quinta. Então vamos lá. 2,8 10 a quinta. Mais pressão atmosférica. 1 10 a quinta. Vou colocar apenas 10 a quinta. Mais pressão no ponto B. A pressão no ponto B ela não é conhecida, tá? Ela não é conhecida porque a gente não conhece aqui a densidade do líquido B. Ó, densidade desconhecida. Então, como nós não conhecemos, o que nós temos aqui? Densidade, aceleração da gravidade, altura. Tá? E a pressão do líquido A, esse dá para determinar por quê? Porque nós sabemos a densidade, sabemos que a altura é 5 e temos a aceleração da gravidade. Então, isso aqui é mais dGH também. Só que isso aqui é para o B e aqui é para o A. O que eu posso fazer? Eu posso jogar o 10 a quinta para o lado oposto, lá para a esquerda. Eu fico com 2,8 10 a quinta menos 1 10 a quinta. Isso aqui dá 1,8 10 a quinta. Aqui, então, nós temos o seguinte. Densidade, não sei. Aceleração da gravidade, 10. Altura de B, você pode ver no desenho que é 10. Mais densidade em A. Está fornecida aqui 1,8. Só que está em gramas
por centímetro cúbico. Não se esquece que eu já havia comentado que precisa passar para quilogramas metro cúbico, então multiplica por 10 à terceira. Isso aqui é 1,8, 10 à terceira, vezes 10, vezes 5. Bom, me segue e vem para cá. Me segue e vem para cá. E aqui nós temos 1,8 10 à quinta, que é igual 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado d, tá? Mais 1,8 vezes 5 dá 9. 10 à terceira vezes 10, 10 à quarta. Então, 9 vezes 10 à quarta. Gente, nesse caso aqui, esse 9, 10 à quarta, quando eu passar para a esquerda, 10 à quinta com 10 à quarta aqui não dá para fazer cálculo, não orna. Mas se eu escrever, em vez de 9, 10 à quarta, 0, 9, 10 à quinta, aí eu posso operar. 1,8, 10 à quinta, menos 0,9, 10 à quinta, é igual a 10 ao quadrado, que multiplica d, certo? 1,8 10 à quinta menos 0,9 10 à quinta dá 0,9 10 à quinta, que é igual a 10 ao quadrado, que multiplica d. Nesse caso aqui, ó, eu posso passar o 10 ao quadrado lá dividindo, mas também posso simplificar, porque isso aqui é uma igualdade. E nesse caso, some o 10 ao quadrado e aqui fica 10 à terceira. E, então, nós temos uma densidade de 0,9 10 à terceira quilogramas por metro cúbico. Só que a resposta não está sendo pedida em quilograma por metro cúbico. Está pedida em grama por centímetro cúbico. E o que a gente faz? Só precisa retirar o 10 à terceira. Então, a densidade, ela vale 0,9 gramas por centímetro cúbico, tá? 0,9 gramas por centímetro cúbico. E tá aí, ó, 0,9 gramas por centímetro cúbico. Essa aqui é a densidade. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá aí, gente, a resposta. Nas alternativas, isso aqui é a letra A. Tá? Isso é a letra A. E vamos para uma última questão na nossa live aqui. Questão de somatória. Uma lata de capacidade 900 ml está preenchida com óleo de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico. Diante do exposto, assinale o que for correto, dado a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A primeira afirmação diz que o peso do óleo contido na lata vale 7,2 newtons. Gente, atenção. Vamos lá, resolvendo aqui o primeiro item 0,1. No 0,1, nós temos então o peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Mas a massa dividido pelo volume é igual à densidade. Logo, a massa é um produto da densidade vezes o volume. E eu posso substituir isso aqui, ó. Tá vendo? Então eu posso ir lá e substituir. Nesse caso aqui, eu vou ter peso, densidade, que multiplica o volume, que multiplica a gravidade. E aí você vai olhar, epa, mas isso não é empuxo? Exatamente. Isso aqui é a mesma expressão para o empuxo. Mesma expressão do empuxo. Só que o empuxo tem umas particularidades que precisam ser discutidas, tá? Precisam ser discutidas. Então tem uma discussão própria do empuxo, mas tem a mesma forma. Então vamos lá. Calculando esse peso, nós temos qual é a densidade? A preenchida com óleo de densidade 0,8. Ó, gramas por centímetro cúbico. Uso assim? Claro que não. Quilogramas por metro cúbico é o que a gente vai usar.
tá? Então eu tenho aqui a densidade, que é 0,8. Meu celular morreu, galera, eu não sei o que aconteceu. 0,8 de gramas por centímetro cúbico para quilogramas. Basta multiplicar por 10 a terceira, vezes o volume, tá? 900 ml. 900 ml. Espera aí, que eu preciso mostrar uma coisa aqui, ó. 900 ml transformando isso em litros, isso aqui é mililitros. O mili é 1 sobre 1000, ou dividido por 1000. 900 divide por 1000 dá 0,9. Então isso aqui é 0,9 litros. Cada 1 litro, ele vale 10 a menos 3 metro cúbico, ou metros cúbicos. Então, não pode usar aqui, sistema internacional, logo, se eu tenho 900 ml, que é 0,9 litros, isso aqui é 0,9, 10 a menos 3. Então, 0,9 vezes 10 a menos 3. Vezes a gravidade, que é 10. Simplifico? Sim. 10 a terceira com 10 a menos 3. O que ficou? Ficou 0,8 vezes 0,9. 0,8 vezes 0,9 dá quanto? 0,72. 0,72 vezes 10, o peso em newtons é 7,2 newtons. E aí, essa é a resposta. Primeira afirmação, ela é correta. Ou verdadeira. Então, a primeira é correta. A segunda, uma esfera de chumbo de volume 10 centímetros cúbicos, solta na superfície do óleo, descerá em movimento acelerado com aceleração maior que a da gravidade. Pode isso, galera? Não, por quê? Porque se um corpo em queda livre no vácuo tem a aceleração da gravidade, como que um corpo que vai ser solto dentro do óleo, que tem uma viscosidade, quer dizer, ele vai ter que atravessar o óleo, que tem uma viscosidade, ou seja, como se ele caísse dentro do óleo, como que ele vai apresentar uma aceleração maior que a aceleração da gravidade? Não tem como, não precisa nem fazer o cálculo. Ó, esse aqui já vai um F de falso aqui de cara, tá? 0,4, só a primeira a gente viu que ela foi verdade, a segunda foi falsa. 0,4. A 0,4 diz o seguinte: sendo a área da base da lata 38 centímetros quadrados. Opa, área 38 centímetros quadrados. 38 centímetros quadrados, você tem que se ligar que cada 1 centímetro quadrado, ele vale 10 a menos 4 metros quadrados. Então, na realidade, essa área, ela corresponde a 38 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Professor, mas por que eu preciso transformar? Porque aqui a gente tem que trabalhar com as unidades do sistema internacional. Tá? Então, o que eu quero calcular? Eu tenho a área e eu quero calcular a pressão. Opa, pressão nós vimos que é força dividido por área. Nesse caso, qual seria a força? Gente, a força é o peso que a gente calculou lá no primeiro item, que é 7,2. Então, a força-peso, porque é o óleo que está dentro da lata, 7,2, divididos por 38, 10 a menos 4. Isso aqui, galera, seria, então, o seguinte, tá? Seria o seguinte, seria P igual. Quando eu jogo 10 a menos 4 lá para o numerador, ele vai como 10 na quarta. 10 na quarta vezes 7,2 vai ficar 7,2 e mais 3 zeros, 72 mil. Divididos por 38. E aqui me acompanha, olha a minha setinha, eu estou vindo para cá. Tá? 38. 72 mil por 38 dá uma pressão. Vou bater na calculadora aqui. Então, 72 mil dividido por 38 dá 1.895, valor aproximado, 1.895. No caso, newtons não, né? Pressão é
Pascal. 1895 Pascal. Ou newtons por metro quadrado. Newtons por metro quadrado, sim. E aí, o que acontece? A gente chega à conclusão que será menor que 2000. 1895 é menor que 2000. Portanto, essa aqui, verdadeira. O que eu tenho aqui? Verdadeira, falsa, verdadeira. E ele fala que o peso específico do óleo é 8.000 newtons por metro cúbico. Bom, tem duas maneiras de calcular peso específico, tá? Então, o peso específico, ele pode ser o peso dividido pelo volume, certo? Ou o peso específico, ele pode ser a densidade multiplicado pela gravidade. Veja como, na verdade, é a mesma coisa. Porque o peso específico, o que é o peso? O peso é massa vezes aceleração da gravidade, dividido pelo volume. Só que massa dividido por volume é densidade. Então, por isso que o peso específico pode ser peso dividido por volume, ou pode ser densidade vezes gravidade. Tá? Nesse caso aqui, esse peso específico, como a gente já sabe qual é, no caso, a densidade do óleo, que é 0,8 gramas por centímetro cúbico, então é o que? 0,8 gramas por centímetro cúbico, não, quilogramas por metro cúbico. Então faltam 10 a terceira vezes a gravidade, que é 10. 10 a terceira com 10 é 10.000, porque 10 a terceira é 1.000, vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 0,8 dá 8.000 newtons, né, força, aqui por metro cúbico. E isso aqui seria o peso específico, então, o peso específico do óleo, né? Peso dividido pelo volume. O peso é uma força dividido pelo volume. E tá aí, né? Essa resposta, então. O que nós temos? Verdadeiro. Primeira verdadeira, 4 verdadeira, 8 verdadeira. A soma está dando 13, tá? Fechou em 13.